que aí realmente qualquer análise que se fizer de voto distrital, se for baseada meramente em estudos comparativos internacionais, tá, tem que ser muito bem estudado qual é o histórico de criação dos partidos, como surgiram os partidos. Estados Unidos e Inglaterra, como eu já disse, foram bipartidários desde da nascença. Nos Estados Unidos, por uma razão, na Inglaterra, o Partido Trabalhista foi criado com muita luta para se contrapor à burguesia comercial, industrial e aos latifundiários. Ela já nasceu com uma divisão de classes, né, que gera mais conflito. Né. O primeiro partido brasileiro, eu diria que realmente veio de origem trabalhista, foi o PT, que o próprio PTB, da época do Getúlio Vargas, tá, ele foi uma criação, tá, de alguém que já estava no poder, de um grupo que estava no poder. Então, os partidos no Brasil tiveram muito mais origem de grupos de elite de poder, tá? E agora alguns também com a influência religiosa, tá? Do que realmente, tá? Gerados ou por divisões étnicas ou religiosas ou de classe. Então, essas variações têm que ser respeitadas. Né? Nós não temos no Brasil distritos, mesmo nas grandes cidades, em que você tenha questões raciais, étnicas ou religiosas, que são as que mais geram conflito. Tá? Nós temos sim distritos mais pobres, mas com uma distribuição geográfica baseada nos critérios atuais do IBGE, uma cidade como São Paulo, por exemplo, a região de Capão Redondo, tá? É um eleitorado do nível de renda mais baixo de São Paulo. Ele vai ter uma representação que vai ter que prestar atenção às necessidades daquele distrito mais pobre. Outros, como Morumbi, que tem uma mistura de mansões com uma favela como Heliópolis, tá? Seriam uma corda bamba para um candidato andar, porque ele teria que representar duas classes de interesse teoricamente em choque. Em compensação, o representante dos Jardins, tá? Ele defenderia os interesses de uma classe média. Então, essa heterogeneidade que a gente tem nos distritos, né, estaria bem configurada, né, também na construção deles. Então, a gente teria não a defesa do interesse, tá, de um partido ligado a algum tipo de interesse maior, que a pessoa, para ser eleita, ela teria que trazer benefícios que tivessem uma lógica com o eleitorado local. Então, acho que essas são grandes diferenciações que não foram levadas em conta. Né? Por exemplo, alegar que a violência em Tottenham foi devida ao voto distrital é um absurdo total. Né? Eles têm um representante negro que foi eleito, só que entre as pessoas que foram detidas como participantes do conflito, 73% já tinham passagens anteriores pela polícia. Né? O conflito foi baseado, tá, numa situação de social, tá, de alto desemprego, tá, e também com a concentração de grupos étnicos na região. Tá? Então, atribuir isto ao voto distrital é uma falácia. E muito mais atribuir isto a um dirigente que foi eleito por aquela comunidade. Né? Foi uma situação conflagrada. Como foram as demonstrações e a violência que ocorreu em Boston, a famosa noite em que o James Brown conseguiu. Boston foi a única cidade, aliás, que não teve a conflagração naquela noite, que o James Brown fez uma apresentação e eles colocaram ela na televisão ao vivo. Enquanto isso, Los Angeles, Detroit, Nova York, todas as grandes cidades teve uma conflagração racial grande. Não foi uma conflagração política, ela foi racial. Tá? Boston teve problema, sim, tá, pela divisão esperta dos distritos, em que distritos que teriam eleito um representante negro por terem uma concentração, uma parte dele foi colocada em algum distrito branco, de modo que o voto negro se diluiu. Tá? Então, hoje, nos Estados Unidos, é uma das questões em que o Supremo Tribunal
já foi acionado, tá? Então não há mais possibilidade nem mesmo das assembleias legislativas determinarem distritos em que eles diluiriam a força dos grupos étnicos diferenciados, hispânicos, negros, seja qual for.